Me chamo Yara Vitória e estou aqui para falar sobre intoxicação exógena. O conceito intoxicação exógena é o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam um desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico. O caso suspeito é todo aquele indivíduo que tem sido exposto a substância química, agrotóxicos, medicamentos, produtos e uso doméstico e de higiene pessoal, produtos químicos, industriais, drogas, plantas, alimentos e bebidas. Apresenta sinais e sintomas clínicos de intoxicação e alteração provável ou mais possivelmente. O agente tóxico é uma substância química, quase sempre de origem antropatogênica, capaz de causar dano ao sistema biológico, alterando uma ou mais funções, podendo provocar a morte sob certas condições. Disposição. De modo geral, a intensidade da ação do agente tóxico será proporcional à concentração e ao tempo de exposição. Fase de intoxicação. Os complexos eventos envolvidos na intoxicação, desde a exposição dos sintomas, podem ser desdobrados para fins da vigilância em saúde em 4 fases, descritas tradicionalmente como as fases de intoxicação. A compreensão destas fases permite definir melhor as abordagens, prevenção, poder de vigilância em saúde e promoção de saúde, populações expostas, intoxicadas por substâncias químicas. E a fase de exposição corresponde ao contato do agente tóxico com o organismo. Nessa fase é importante considerar, entre outros fatores, a via de incorporação do agente tóxico, a dose ou a concentração do mesmo, suas propriedades fisioquímicas da população exposta e também fator importante a ser considerado. A fase de toxicocinética corresponde ao período de movimentação do agente tóxico no organismo. Nesta fase destacam-se processos de absorção, armazenamento, biotransformação e eliminação do agente tóxico, dos seus metabólitos pelo organismo. As propriedades fisioquímicas das substâncias químicas determinam o grau de acesso ao órgão-alvo, assim como a velocidade por eliminação do organismo. Portanto, a substância também condiciona a biodisponibilidade. A fase de toxicodinâmica compreende a interação entre as moléculas de substâncias químicas de ação específicos ou de órgãos, podendo provocar desde leves distúrbios até mesmo a morte. E a fase clínica, nesta fase há evidências de sintomas, sinais ou alteração patológicas, diagnósticas e caracterizando os efeitos nocivos da substância química com o organismo. Período de intoxicação é considerado as fases envolvidas na intoxicação. A abordagem da população exposta levará em conta o subclínico, quando ainda não existem as manifestações clínicas, mas existe história de contato direto ou indireto com as substâncias químicas. A definição das ações de saúde dependerá das características da substância química e da exposição. Intoxicação exógena aguda, abordagem ao paciente intoxicado. A atitude terapêutica frente a qualquer intoxicação aguda deve ser diferenciada em 2 etapas. A estabilização das funções A, B e C. Tratamento específico este, por sua vez, divide em 3 reconhecimentos. Reconhecimento da síndrome tóxica, descontaminação ou diminuição da absorção dos tóxicos e tratamento e suporte. O que é intoxicação exógena? Intoxicação exógena é o conjunto de sintomas decorrentes à exposição a substâncias químicas tóxicas, como remédio em doses excessivas, picadas de animais venenosos, metais pesados como chumbo, mercúrio ou exposição de agrotóxicos. E os sintomas: alterações aos batimentos cardíacos, alteração na pressão arterial, alteração na visão, vermelhidão, ferimento na pele, dor abdominal, vômito, alucinações ou delírio, sonolência, falta de ar e suor intenso. É importante sempre tentar identificar o tipo de quantidade de veneno ingerido com o paciente ou sua família. Identificar todos os medicamentos disponíveis na casa do paciente, líquidos ou substâncias suspeitas. Descobrir se a ingestão é acidental ou intencional. Lembrar que frequentemente existe mais de uma substância envolvida. E quando suspeitar de intoxicação exógena, em casos agudos de convulsão, como distúrbios respiratórios, choque, arritmias,
acidose metabólica, vômitos severos e diarreia, ou outros transtornos etiológicos, conhecida principalmente na faixa etária de 1 a 5 anos. A gravidade das intoxicações é determinada por diversos fatores, dentre eles pacientes expostos de toxicidade do agente, a quantidade de substância a que o paciente foi exposto, o tempo decorrido entre o acidente e a intervenção médica, além de fatores do próprio indivíduo, como a idade, a competência imunológica. A maioria dos pacientes intoxicados atendidos no departamento de emergência são adultos com overdose intencional e por drogas orais. Muitas vezes o paciente intoxicado pode estar alterado ou torporoso, ou ainda não cooperativo com o examinador. Isso limita a história ao ar que pode ser obtido de testemunhas, como socorristas ou familiares, e a informação gerada pelo exame físico restringe as funções sobre as quais o paciente não possui controle consciente. E informações ao qual relaciona quais os medicamentos e substâncias estão disponíveis para o paciente e a hora da ingestão também são importantes. Muitos agentes ingeridos podem causar alterações do pulso, da frequência respiratória e pressão arterial, PA, bem como estado mental, assim um registro rápido e preciso dos sinais vitais do paciente pelo fornecer pistas valiosas para a descoberta do agente envolvido e permitem a classificação do paciente em um estado de excitação fisiológica ou depressão. É caracterizado a exógena e caracterizado por elevação de PA, hipertemia e aumento da profundidade respiratória. Muitos agentes ingeridos podem causar alterações do pulso, da frequência respiratória e pressão arterial, PA, bem como estado mental, assim um registro rápido e preciso dos sinais vitais do paciente pelo fornecer pistas valiosas para a descoberta do agente envolvido e permitem a classificação do paciente em um estado de excitação fisiológica ou depressão. É caracterizado a exógena e caracterizado por elevação de PA, hipertemia e aumento da profundidade respiratória. Um tóxico em qualquer substância que, quando ingerida, inalada, absorvida, aplicada na pele, é produzida dentro do corpo em quantidade relativamente pequenas, lese o corpo através em sua ação química. Os tóxicos podem penetrar por qualquer via, mas as mais comuns pela ordem de frequência são a digestiva, a respiratória e a cutânea. Medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas desde 1994. Antidepressivos e anti-inflamatórios são as classes de medicamentos quais causam intoxicações em nosso país. 44% foram classificados como tentativas de suicídio e 40% como acidentes, sendo que as crianças menores de 5 anos, 33%, e adultos 20 a 29 anos, 19%, constituíram as faixas etárias mais acometidas pelas intoxicações de medicamentos. Abordagem inicial para pacientes inconscientes. Pacientes inconscientes deverão sempre ser atendidos por equipe da unidade de suporte avançado. Seguir toda a abordagem inicial da sessão de atendimento aos pacientes inconscientes. Situações em que não se identifica a causa, preconiza-se administração de glicose e oxigênio. Medidas de descontaminação dos pacientes, com avaliação inicial e estabilização. Temos como medida primordial a interrupção de exposição à substância exógena que levou à intoxicação. A depender da via de exposição, podemos realizar diferentes medidas de descontaminação. A lavagem gástrica não deve ser considerada como terapêutica de desintoxicação que haja um caso de ingestão de substância altamente tóxica, grande quantidade ou agentes relacionados à alta morbidade, que o procedimento da lavagem seja feito antes de 60 minutos da ingestão. Exames qualitativos não são capazes de diferenciar intoxicação da exposição a determinada substância. Exames qualitativos disponíveis: anfetaminas, maconha, cocaína. Exames qualitativos, a dosagem será sérica. Quantitativa será útil em situações onde existir relação entre o nível sérico e a toxicidade, bem como a indicação de intervenção terapêuticas
específicas. Via respiratória e ampla absorção, dores de cabeça, enjoo, tonteiras, tremores, convulsões, paralisias, conexão com o cérebro e o sistema nervoso, intoxicação aguda, podendo levar à morte, intoxicação lenta que leva ao câncer e doenças que podem se produzir nos filhos. E a intoxicação por agrotóxicos são irritação no nariz, irritação na garganta, irritação nos olhos e etc. Sinais menores: diarreia, náuseas, vômitos, a dor abdominal. Sinais maiores: miose, relaxamento, cialorreia. Sinais de gravidade: insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória e etc.